Muito bem, agora são 10 horas 31 minutos, manhã de quinta-feira, 8 de setembro de 2022, uma temperatura agradável, vivendo ainda inverno brasileiro 2022. E nós vamos começar mais uma edição do nosso 2 em 1, essa parceria da Rádio Clube com o portal H2 Foz, com uma série de entrevistas com os candidatos de Foz do Iguaçu para a Assembleia e também para a Câmara Federal. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. O nosso entrevistado hoje é o candidato a deputado estadual, Pastor Chicão, pelo DC, a Democracia Cristã. Bom dia, meu caro Alexandre Palmar. Hoje uma quinta-feira com cara de segunda, né? O pessoal ontem aproveitou o feriadão, muitos para ir para as ruas, né? Para participar do desfile, das manifestações, e outras pessoas aproveitaram para descansar também, né? O senhor fez o quê? Trabalhou? Dia. Bom dia. Eu acompanhei todas as movimentações, mas bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, acompanhei todas as movimentações, tanto do desfile quanto das manifestações. E é óbvio, né? Final do dia, acompanhei o Mengão, né? Pois é. Tava escrito, né? Deu o que com o Mengão? 2-1 só. Só 2-1. Então é... Final. Do que? Da Libertadores? Final da Libertadores. Então agora vai ser Atlético e Flamengo? Atlético e Flamengo. Meu Deus do céu. Final de outubro, pode chover canivete no Brasil, que talvez eu não esteja aqui. Muito bem, vamos falar de política então, né? A gente que está aí nessa maratona de entrevistas com os candidatos e hoje mais um candidato a deputado estadual aqui por Foz do Iguaçu, senhor Alexandre. Justamente, já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, nosso candidato a deputado estadual, Pastor Chicão. Bom dia, Pastor Chicão. Bom dia aos ouvintes, bom dia Alexandre, Moacir. Para mim é um prazer estar com todos vocês. Maravilha. Pastor Chicão, posso chamá-lo de Chicão, de Pastor Chicão? Como... Que é... Da forma que você Na urna está Pastor Chicão. Na urna está Pastor Chicão. Eu brinco, eu uso o nome artístico. Quero usar meu nome, né? Francisco Tadeu Ardengue de Oliveira. Vamos usar Pastor Chicão. Nome de avenida, né? Exatamente. De avenida dupla, né? Isso. Pastor Chicão, vamos dar início então à nossa conversa aqui. Valendo nossos 30 minutos, como o Moacir disse, são 30 minutos para todos os candidatos a deputado estadual e federal. E eu gostaria que o senhor começasse se apresentando. Quem é o Pastor Chicão? Ok, o Pastor Chicão está há 37 anos aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Palmeira das Missões. Todo gaúcho que emigrou para cá, 90% é daquela região. Era o maior município da região sul ali há décadas atrás. Estamos em Foz do Iguaçu. Eu, na minha vida profissional, trabalho com comércio exterior desde a tenra idade. Temos 27 anos de experiência nessa área, sou um despachante aduaneiro, trabalhei representando algumas multinacionais, empresas nacionais, trabalhei no mercado local, ali ao lado da aduana, aquele prédio amarelo que hoje está abandonado, era o Fuad Center na época. Inclusive ontem, no 7 de setembro, encontrei o senhor Fuad Mohamed Faquinha ali na Praça do MIT, nos abraçamos. Foi o meu primeiro trabalho ali naquele prédio. Então acompanhamos com a criação do Mercosul, a desintegração do Jardim Jupira, da Vila Porte, as grandes atacadistas, o fechamento, hoje estacionamento, aqueles lugares lá. Estamos acompanhando sempre nesse segundo setor que é da cidade. A cidade vive do turismo e nós nos dedicamos ao comércio exterior, principalmente atendendo as empresas do agronegócio, a importação do Paraguai, da Argentina, Paraguai, milho, soja, trigo, atendendo as cooperativas aqui da região e exportação a toda a infraestrutura para o Paraguai, cimento, infraestrutura, sempre atendendo nesse setor. 27 anos de experiência nessa área. E como pastor, nós fazemos parte da Assembleia de Deus Ministério Quero Viver, trabalhamos há muitos anos na área de missões. Eu estive 5 anos fora do Brasil, atendendo um trabalho em Portugal e sempre procurando atender as necessidades ou as pessoas mais necessitadas. Certo. E por que o senhor resolveu lançar sua candidatura a deputado? Então, é bem difícil essa pergunta, por que o senhor se lançou? Eu sempre digo que aquele político que se lança candidato, ele só tem o seu voto, né? E a convite do deputado estadual Coronel Lee, que agora é candidato a deputado federal pelo Partido Democracia Cristã. A princípio, nós realizamos um projeto da remodelação ou do renascimento do partido no Paraná. A Democracia Cristã estava bem
desativado. Nós, nesse período anterior às eleições, participamos da construção do partido no Paraná e recebi o convite para ser candidato a deputado estadual. A princípio recusamos e depois consultando aí as lideranças, pastores, alguns amigos e sentindo a responsabilidade. Deixa eu dizer para você, nesta eleição, acreditamos nós que é a eleição mais importante da história do Brasil. E vindo esse convite, nós nos sentimos responsáveis também e resolvemos nos posicionar, deixar o que estávamos fazendo e entrar no pleito eleitoral. Muito bem, o senhor parece que conhece um pouco bem a história de Foz do Iguaçu, né, dos seus ciclos. A cidade vive de ciclos, né? E em termos de projetos, quais são os projetos que o pastor Chicão, caso eleito, pretenda defender por Foz do Iguaçu? Tem alguma área específica que o senhor quer atuar? Tenho sim. Eu acredito que Foz do Iguaçu pode se tornar a capital mundial do meio ambiente. Nós temos a floresta, nós temos água limpa, nós temos a maior usina em produção de energia limpa do mundo e é pouco explorado isso para o turismo. Então, um dos nossos projetos, que está inclusive no nosso flyer de divulgação da campanha, é a transformação, um pacto estadual, federal, municipal, com os municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu, os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, e esse pacto tem que ser estadual e federal, para que consiga tornar Foz do Iguaçu a capital mundial do meio ambiente. Como isso? Primeira coisa, eu faço algumas perguntas. Por exemplo, eu disse que estou aqui há 37 anos. Nós não temos um ônibus elétrico em Foz do Iguaçu, tendo a maior usina hidrelétrica. Eu estive fora do Brasil, através da igreja, a oportunidade de visitar vários países. E eu me lembro em 2010, quando cheguei em Barcelona, eu me senti no futuro. Cheguei no futuro. Os bondes elétricos modernos, todo envidraçado, tela de LED, Wi-Fi. Aí diz, por que isso não existe no Brasil? Ah, Brasil é um país de terceiro mundo. Porém, Foz do Iguaçu é uma cidade que o mundo vem. Foz do Iguaçu é o destino do mundo. Temos o recurso. Itaipu está aí pronta para investir. Itaipu está aí com o recurso para investir. Isso eu acredito que atrairia muito mais turistas. Um projeto em tornar nosso transporte público, não só de Foz, mas dos municípios lindeiros, com essa energias renováveis. Elétrico. Um bonde elétrico indo para as cataratas, por exemplo. Você já imaginou? Ah, mas pastor, é muito caro. Sim, mas a Itaipu tem recurso. Em 30 anos recupera esse dinheiro com as passagens, com o que o turista vai gastar. Então eu acredito que muitos royalties recebemos, muita coisa, mas infraestrutura nós sentamos, temos as lindas cataratas e não construímos infraestrutura. Perdemos para Gramado. Gramado não tem cataratas. E Gramado recebe 4, 5 vezes mais turistas que Foz do Iguaçu. Isso é uma vergonha para a nossa região, não só Foz do Iguaçu, mas todos os municípios lindeiros. Recebi solicitações incríveis aí de Serranópolis do Iguaçu, onde está a Estrada do Colono. A estrada que liga Medianeira a Serranópolis não tem acostamento. Imagina só, os ciclistas que querem desfrutar do parque, andar, fazer mountain bike, eles têm que ir pela pista, correndo risco. Então, a parte de infraestrutura está muito aquém. Um dos projetos principais para Foz do Iguaçu e municípios lindeiros é tornar a região a capital mundial do meio ambiente. Muito bem. Alguma outra ação em especial por Foz do Iguaçu ou pela região? Foz do Iguaçu. Temos a parte da saúde de Foz do Iguaçu. Eu acredito que é uma das áreas que precisamos remapear isto. Na parte da saúde, estamos ouvindo vários relatos aí de enfermeiros, médicos e pessoas, dívida do hospital municipal, porque Foz do Iguaçu muitas vezes é encarado como uma cidade. Não, Foz do Iguaçu é uma cidade regional. Nós recebemos gente aí do Paraguai, da Argentina, brasileiros que estão vivendo lá, que tem sua documentação, um parente aqui. Então isso acaba sufocando nosso sistema de saúde e parece que sempre estamos devendo, sempre estamos com um problema. Foz do Iguaçu não merece isso, Foz do Iguaçu merece mais. A gente deu uma pesquisada no seu currículo, pastor, e a gente percebe que entre as bandeiras do senhor está a mobilidade urbana, essa preocupação, né, que o senhor acabou de citar, a questão, por exemplo, Serranópolis Medianeiro, uma estrada para o que o ciclista, para que o turista possa conhecer. Tem algum outro projeto que o senhor pensa com relação a Foz do Iguaçu e da nossa região? Foz do Iguaçu, principalmente a mobilidade urbana, nós temos que utilizar os ônibus elétricos. Nós precisamos instalar ônibus elétricos. É econômico, é moderno, é antipoluente. Nesse projeto de Foz do Iguaçu ser a capital do meio ambiente, isso seria de grande valia. Outra coisa que eu observo, quando eu ando em outras cidades, andei muito pelo Paraná nesses dias,
Chega em Cascavel, olha uma pista do ciclista, à noite, todo azulzinho, iluminado, coisa linda. Eu falei, meu Deus, Foz do Iguaçu é uma cidade turística, nós não temos isso. Eu acho que poderíamos fazer um pacto, o Estado e municípios, e tornar a nossa região uma região muito mais atrativa, tanto para os cidadãos como para o turista. O turista precisa vir aqui e andar de transporte público. É isso que acontece nas principais cidades do mundo, é isso que as pessoas esperam. Inclusive, eu falo com muitas pessoas que viajam. Eu tenho o prazer de andar de metrô, vai nas cidades mais desenvolvidas, porque o cara não quer andar, fica andando com o transporte público, que é muito agradável. Então, Foz do Iguaçu merece um projeto a nível estadual, a nível de região lindeira ao parque e ao lago, esses municípios todos, para a gente desenvolver um projeto de mobilidade. A Itaipu está aí com os recursos, temos mais 100, 150 anos de Itaipu, tem dinheiro. Falta um projeto adequado para que a nossa cidade venha atrair mais recursos através do turismo. O senhor falou do transporte público. Qual que é a sua avaliação do transporte público de Foz? A avaliação de 0 a 10? Sim. Eu acredito que está no nível 4, né? Tá quem então? Certo. Ainda sobre a questão das propostas, o senhor também falou do comércio exterior, que é a sua área de profissão, inclusive, né? São quase mais de 30 anos, né? Nesse setor, cerca de 30 anos. Então, incentivo à exportação, comércio exterior e logística. O que precisa ser feito ainda, considerando que alguns projetos e obras já estão em andamento? Foz do Iguaçu, no Cone Sul, é a fronteira mais movimentada do Cone Sul. Nós estamos no entroncamento das movimentações aduaneiras. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos vários órgãos intervindo e um jogando a responsabilidade para o outro. Por exemplo, deu um problema no Ministério da Agricultura, greve. Vocês observam fila de caminhões, tanto no Paraguai como aqui na entrada da ponte, na entrada da ELOG. Veja só, nós temos um porto seco em Foz do Iguaçu que cuida da logística. Ele cria a estrutura para a Receita Federal, para os órgãos anuentes estarem fiscalizando os caminhões. Ele não tem capacidade física para atender o movimento. Então ele criou um sistema de senhas. Imagine você, 2.000 caminhões por dia transitando, sendo liberados no Porto Seco. Tem mais 3 vezes esse número fora, aguardando senha. O motorista tem que ficar em beira de estrada, ele precisa ficar aguardando senha em... Isso, inclusive, é um problema jurídico, porque a lei diz que o motorista parado 24 horas tem direito a uma estadia. E ninguém se responsabiliza por isso, nem a estação aduaneira, nem os órgãos anuentes, e o camarada simplesmente recebe uma senha e fica aguardando, tipo a senha do SUS. Beira de estrada, imagine você sendo um motorista. Você ficar aqui em frente à ELOG, que você viu várias filas ali, às vezes o cara fica o dia todo, não tem um banheiro público. Não tem nada. Você está no caminhão à noite, muitas vezes à noite você passa por aquela região. Falta o quê? Obras estruturantes. Precisamos de estação aduaneira adequada, precisamos de uma lei na qual aí dependemos dos deputados federais que entendam da nossa região para legislar. Nós recebemos leis de Brasília muitas vezes, ou de outros órgãos, mas às vezes o cara ele é habituado a um porto, a um outro local, não sabe a nossa realidade local. Então eu me coloquei junto com o Coronel Lica, deputado federal, para nos unirmos nisso e começarmos a conversar com gente que entende do processo aqui na região. Precisamos organizar os motoristas autônomos. Motorista de caminhão, motorista de Uber, mobilidade urbana, estava falando. Hoje, há muito incentivo para médias e grandes empresas transportadoras. Ele compra um caminhão por 800, 900 mil reais, tem incentivo de até 200 mil reais. Já o autônomo não tem esse incentivo. Então precisamos organizá-los em cooperativas, precisamos organizá-los em associações no qual o Estado pode legislar a favor deles. Por exemplo, a Cid Táxi compra veículos, os taxistas, com desconto, correto? Por que um motorista de Uber não pode ter o mesmo benefício? Por que um motorista de caminhão não pode ter o mesmo benefício ou um benefício semelhante, o autônomo? Não estou falando das grandes empresas que compram 30, 50 caminhões por vez. Aquele que tem seu caminhãozinho velho e precisa trocar o seu caminhão para um mais novo. Isso ajuda no meio ambiente, isso ajuda na cidade, nós renovarmos as frotas. Estamos vendo nossa cidade aqui, dentro da cidade, passando aquele fluxo da Argentina, que agora vai terminar daqui um ano, provavelmente. Aqueles caminhões antigos. O cara não tem condição de trocar o caminhão, não tem incentivo nenhum do Estado, mas ele é um profissional, ele é um homem, uma mulher profissional do volante. Inclusive, quero parabenizar as mulheres, temos muitas mulheres motoristas hoje de caminhões andando nas estradas. Certo. Pastor Chicão,
Passando para além um pouco das propostas, mas também falando de política, e principalmente da sua caminhada política. O senhor citou um pouquinho ali a sua entrada na política, mas eu queria detalhar um pouco isso, né? Porque a maioria dos candidatos, ou a maioria das pessoas que entram nessa disputa de eleições, acaba entrando como candidato a vereador. No seu caso, o senhor optou por ser candidato a deputado estadual. Começou como candidato a deputado estadual. Por que escolheu esse caminho diferente? Né? Detalhasse um pouco, eu sei que o senhor já disse antes, mas o porquê de entrar no mundo da política? Eleitoral, especificamente. Eleitoral, né? A nossa caminhada na política, como já disse, foi a construção de um partido no Estado. A necessidade de criar-se um partido com pessoas de bem, pessoas que defendam o que nós acreditamos, a família, a vida. Então nós participamos da remodelação aí do Partido Democracia Cristã, o seu estatuto. Quando você lê o Estatuto Democracia Cristã, condiz com a minha vida pastoral, com o que a gente crê, cristianismo. A gente participou da criação do partido. Então lançamos mais de 37 candidatos a deputado estadual e lançamos 30 candidatos a deputado federal. O Coronel Lee encabeça a lista dos deputados federais e me deram a oportunidade de encabeçar a lista dos deputados estaduais. E eu vi uma grande oportunidade de Foz do Iguaçu ter uma representatividade. Ou seja, eu tenho 37 deputados estaduais que vão fazer 15, 10. A gente calculou aí tentar eleger 2 deputados estaduais. E a nossa legenda, não precisamos de tantos votos. Temos que cumprir a cláusula de barreira e um pouco mais de votos. Certamente vamos lograr êxito aí na eleição. Então, a cláusula de barreira está em torno de 20 mil votos. Eu acredito que com uma votação não muito expressiva, através do partido, através do esforço de todos os candidatos estaduais que nós colocamos, a gente consiga a cadeira de deputado estadual. E teve alguma preparação especial para essa candidatura? Ou foi algo natural que veio nessa caminhada? Política, eu sempre digo que todos nós somos políticos, né, por natureza. Eu sempre gostei, leio e trabalho e trabalhei auxiliando alguns candidatos, aconselhando. A gente tem as bases, né, alguns amigos. Eu trabalhei, você perguntou por que estadual. Eu trabalhei em Guaíra, eu trabalho em Barracão. Então, de Guaíra a Barracão, esses municípios, nós temos contato, temos pessoas, Umuarama. Então, todas essas regiões. Então, a candidatura estadual vem porque não tem como atender apenas um município. A gente está com diversos municípios trabalhando e construindo esse projeto político. Não é um projeto para uma eleição também, é um projeto político a médio e longo prazo. Nós estamos trabalhando, resolvemos então oferecer o nosso nome à disposição da população, as nossas ideias, porque eu acredito muito no debate de ideias. Não tem uma arrogância de dizer, não, eu vou realizar isto e se não for eu, ninguém mais pode. Não, eu acredito que eu posso lançar essas ideias aqui através da Rádio Clube, através do palanque político, para que a sociedade possa se conscientizar daquilo que pode melhorar. E os candidatos eleitos, teremos 54 deputados eleitos no Paraná, podem utilizar essas ideias e trazer o desenvolvimento à nossa região. Muito bem, para quem está ligando o rádio agora, estamos conversando com o pastor Chicão, candidato a deputado estadual pelo DC, a Democracia Cristã. Fala um pouco agora da política nacional, candidato. O seu partido lançou o constituinte Emael como candidato à presidência da República. Faça aí a defesa do Emael como candidato a presidente e essa postura do DC também. Num segundo turno, apoia o presidente Bolsonaro, apoia o ex-presidente Lula, vão ficar isentos? Qual que é a conversa em termos nacionais? O Emael é um advogado, um constituinte, um senhor, mais de 80 anos, estivemos com ele na convenção em Curitiba, é um homem muito preparado e alguns artigos importantes da Constituição foi Emael o autor. Então, se você olhar um currículo do Emael, ele seria um bom presidente para o Brasil. Mas entendemos as limitações de estrutura, limitações de partido, limitações de bancada, de deputados federais, de senadores. E o DC Paraná em si apoia Emael, mas nós, na chapa dobrada Coronel Lee e Pastor Chicão, nós apoiamos Jair Messias Bolsonaro já no primeiro turno e um eventual segundo turno, aí sim estaríamos todos, o Brasil todo, Democracia Cristã, juntamente com Bolsonaro. Muito bem. Para o estado do Paraná, o DC lançou o Joni Correia. O senhor pode falar um pouquinho também do candidato a governador?
Johnny Correia, acredito eu, a melhor opção para o governo do estado do Paraná. Johnny Correia está em terceiro lugar nas pesquisas, sabemos que o pessoal controla muito essa questão de pesquisas e acreditamos no eventual segundo turno. Segundo turno, eventualmente, estamos trabalhando para isso, para que Johnny Correia esteja nesse segundo turno. Eventualmente, tendo um segundo turno, não estando Johnny Correia, certamente não estaremos apoiando o PT. Somos antipetista. O senhor considera importante ter um segundo turno no Paraná? Por quê? Considero muito importante para a própria democracia e também para os eleitores poderem... na verdade, se ganha no primeiro turno, parece que fica assim... Não havia concorrentes, né? Eu acho que a democracia ganha com o segundo turno no Paraná. Eu acho que os paranaenses ganham com isso e estamos torcendo para que isso aconteça. Certo. O senhor comentou um pouco antes em relação às candidaturas a deputado estadual e federal, né? O senhor falou em 37 candidatos a deputado estadual. Eu tinha dado uma olhada lá no Divulgacan, tinha visto 30, mas eu vou dar uma conferida depois. Mas ele está aí nessa faixa de 30 a 37 candidatos a deputado estadual, a chapa do Democracia Cristã no Paraná. Quantos candidatos, né, vocês acreditam que conseguem eleger para deputado estadual? E quais as suas chances, né? Se vocês fizeram uma matemática daquela linha de corte, de quantos votos o pastor Chicão precisa fazer, o senhor falou que estaria na ponta dessa lista, né? Então, para ser um dos primeiros dessa lista, quantos votos precisa fazer? Eu acredito que de 20 a 25 mil votos nós vamos lograr êxito aí e nos eleger a deputado estadual. E quantos deputados? Acredito que é possível 2. A legenda, do jeito que foi composta, é possível 2. Tivemos alguns cortes desses 30 e 37, devido a regras aí na legislação, mas acreditamos que 2 deputados estaduais é possível serem eleitos pela Democracia Cristã. Temos gente muito boa, Ponta Grossa, Curitiba, Londrina. Justamente essa é a minha pergunta. Como é que está geograficamente no Paraná as candidaturas a estadual? Exatamente. Temos bons candidatos, um coronel da Polícia Militar em Ponta Grossa, temos vereadores, temos gente no norte do Paraná, a cidade metropolitana de Curitiba, maior votação do Paraná, temos bons candidatos. Então, acreditamos nessa legenda aí para eleger 2 candidatos. E para deputado federal, o Democracia Cristã lançou 27 candidatos a deputado federal. Queria que o senhor falasse sobre as suas dobradinhas, quais são e em quais cidades. Minha dobradinha é uma única só. Eu sou dobradinha com o deputado estadual atual, Coronel Lee. Ele está candidato a deputado federal com o número 2777. Ele vem atuando em todo o Paraná, principalmente na nossa cidade também. Coronel Lee foi quem provocou o Ministério Público, por exemplo, para despintar a faixa tão falada aqui, a faixa colorida que pintaram ali na continuação da JK. Ali. Qual que é a sua opinião sobre esse episódio, já que abordou o episódio, né, da faixa? Para quem não se lembra, era uma comemoração ou uma data de homenagem ou de referência à diversidade de gênero e foi pintado pelo Fostrans, pela prefeitura, com as cores do arco-íris, que são as cores que representam a diversidade, e o Coronel Lee entrou com um pedido, né, junto ao Ministério Público para pintar de cinza como era na época. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que foi uma irregularidade cometida pela prefeitura. Até eu dei uma entrevista na época. O novo prefeito, os secretários, têm uma série de assessores jurídicos, né? E eles poderiam realmente ter instruído quem mandou pintar ali, quem ordenou a pintura, que aquilo é uma irregularidade, uma infração de trânsito, é um crime, uma irregularidade, basicamente, né? E aí é um desperdício de dinheiro público, vai fazer uma coisa que não pode. Então, só foi a provocação do Ministério Público, tiveram que retirar. Muita gente viu na atitude do Coronel ali naquela época um certo preconceito. O senhor tem essa leitura também? Concorda com ela ou discorda? Que seria uma espécie de homofobia? Não, isso não existe. Eu só acredito que eles poderiam ter feito isso na liberdade deles, do grupo, ter feito no local privado, ter feito mas não cometendo irregularidade de trânsito, como eles cometeram. Então o Coronel Lee simplesmente, como um bom
policial da reserva agora, né? Um bom policial, ele foi, se você estacionar ali na Starf, você não paga multa, se você não paga multa, você não leva pontos, é infração. Se aquilo é infração, ele comunicou ao Ministério Público, por sua responsabilidade como deputado, que aquilo era irregular. Eu acho que esse é o trabalho do deputado, esse é o trabalho de um vereador. Até fico espantado que ninguém da cidade aqui do município, nós acionamos o Coronel Lee, inclusive fui com ele lá no Ministério Público, e para que isso fosse regularizado. Então, qualquer coisa que seja feita irregular dentro da administração pública é dever de quem exerce mandato denunciar, falar e agir. Muito bem, agora são 10 horas e 56. Vamos falar um pouquinho agora com relação ao seu patrimônio, candidato. O senhor declarou para a Justiça Eleitoral ter 523 mil como patrimônio, com chácaras, cotas e capital empresarial. O senhor pretende gastar algum desse capital na campanha? Alguma coisa a gente gasta, mas a campanha nossa é feita com cofre seco, né? Vocês vão ver lá na demonstração de contas, trabalhamos com pouco recurso e boca a boca, sola de sapato. Esse é o nosso lema da nossa campanha. E com relação ao fundo eleitoral, temos aqui um registro do TSE de R$ 11.969, que o senhor já tem recebido esse valor, né? Terá uma outra fonte de arrecadação sem ser o fundo eleitoral? Temos promessas de algumas pessoas físicas, né, de nos ajudar. Vamos ver essa reta final aí, o que temos uma conta à disposição, inclusive os ouvintes que quiserem nos ajudar, pode estar procurando nossas redes sociais e fazendo a transferência. Sempre lembrando que é pessoas físicas que estarão doando 10%, no limite de 10% da última declaração do imposto de renda. A gente viu e fez matéria nisso faz pouco tempo, candidatos com 1 milhão de fundo eleitoral, candidatos com 500 mil, 400 mil, 600 mil, na primeira etapa do fundo eleitoral, e o senhor recebeu um valor, como disse o Moacir, de certa forma, perto desses outros valores, um valor pequeno que deu cerca de 12 mil. Como é fazer campanha com um recurso que é mais limitado em relação aos outros candidatos? E também considerando a disputa eleitoral entre os candidatos a deputado estadual por Foz do Iguaçu. Né? Foz do Iguaçu tem, salvo engano, 23 candidaturas a deputado estadual, sendo um deles, né, já é deputado estadual e está buscando a reeleição. E a cidade já chegou a ter 3 deputados estaduais. Né? Como que o senhor faz essa leitura de recurso, disputa entre outros candidatos, estruturas mais fortes e outras estruturas nem tanto? A questão do dinheiro, tudo se move com dinheiro, né? Não há segredo nisso. A questão da divisão do fundo eleitoral é uma legislação federal aí desenvolvida. Eu acho que é injusto, por um lado, para os novos. Eu sou estreante na política. Não tenho partido forte, não tenho costa larga, não tenho fundão. Na verdade, esse recurso que vem é recurso do partido. Eu acho que nem é fundo eleitoral, salvo engano. Então, é uma cláusula de barreira para os novos. Quem quer entrar na política entra sem dinheiro, sem preço e sem amigos. Dependendo da sua sola de sapato, é bem difícil você concorrer com quem já está aí há anos. Mas o povo não é bobo, não. O povo quer renovação e nós contamos com isso. Contamos com as nossas ideias, contamos com esse boca a boca para lograr isso nessa eleição, sem dinheiro e sem fundão. Foz do Iguaçu, como eu disse, já teve 3 deputados estaduais, né? Na época era o Renil do Brandino e Chico Noroeste, se não me engano. Isso. O senhor acredita que Foz consegue eleger mais de um deputado estadual? E o que precisa para isso? Olha, Foz do Iguaçu tem condições de eleger 3 deputados, até 4 deputados estaduais. Qual que é a dificuldade? Justamente o desenho eleitoral. O novo desenho eleitoral, por exemplo, partidos grandes, citando os nomes dos partidos grandes que estão aí, gente com mandato, gente em grandes centros. Então, o número de candidatos lançados em Foz teve sido que lançou 3 candidatos a estadual em Foz do Iguaçu. Então, isso vai dificultar muito a eleição do candidato. Eu estou bem preocupado com Foz do Iguaçu. Estou bem preocupado mesmo, por isso que o nosso nome está aí. Somos a melhor opção. Por quê? Somos o candidato que com menor número de votos pode ser eleito. Eu acho difícil 23 candidatos terem 40, 50 mil votos. Não existe esse número de votos na nossa cidade, né? Então, somos a melhor opção. Por quê? Porque desenhamos um partido pequeno, no qual somos o cabeça, nosso número é 27 mil, o cabeça de 30 candidatos no estado que estão trabalhando afinco para realizar a eleição de 2.
Se dependermos só de Foz do Iguaçu, para todos esses 23 que se inscreveram, os partidos grandes vão utilizar muitos candidatos em Foz do Iguaçu com muito dinheiro para fazer legenda para outros candidatos de grandes centros, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba. A maioria será eleito desses grandes centros. E mais uma vez Foz do Iguaçu corre o risco de ficar sem representatividade. Então, eleitor, pense bem na hora de votar em quem realmente tem uma chance de vencer. Pastor Chicão, chegamos à nossa reta final. Faltando 2 minutos, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Considerações finais, quero falar com os pais que estão com seus filhos nas escolas cívicos militares. O projeto das escolas cívicos militares é do Coronel Lee, candidato a deputado federal, que estamos fazendo dobrada, o número dele é 2777. Eu, como deputado estadual, quero ocupar a cadeira que o Coronel Lee deixará vaga aqui no estado do Paraná e desenvolver um projeto para as escolas estaduais do Paraná, que é cursos profissionalizantes. Vamos parar de ensinar, ou vamos só ensinar nossos adolescentes ideologia de gênero, sexo e sodomia? Não, precisamos ensinar nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes a trabalhar. Cada escola municipal deve ter curso profissionalizante em cada bairro, em cada lugar do nosso município, do nosso estado. Aí onde está você? Por quê? Porque eu sou um pastor, mexo com pessoas. Nossas famílias têm sido desestruturadas há alguns anos. Antigamente o pai ensinava ele a pregar um prego, a trocar uma lâmpada. Hoje temos jovens já na faculdade que, se queimar uma lâmpada em casa, vão ficar no escuro. Temos dificuldade de mão de obra para eletricista. Então, pastor, o senhor quer que os jovens sejam trabalhos manuais? Não, eu quero que todos nós, como os países desenvolvidos fazem, saibamos montar móveis, saibamos o básico, para que o jovem, quando está lá, passar numa faculdade federal, ele não fique só trabalhando pelo estágio de R$600. Não, ele tenha um trabalho para sustentar a sua faculdade e atingir seus objetivos maiores. Então, esse é um dos projetos para a educação que temos para o estado do Paraná. Certo. Moacir, chegamos ao fim de mais uma entrevista, dessa vez com o pastor Chicão, candidato a deputado estadual pelo DC, Democracia Cristã. O pastor Chicão, que é despachante aduaneiro, né, trabalhou muito tempo com comércio exterior, mais de 30 anos, e esteve aqui no nosso 2 em 1, mais uma etapa, mais uma entrevista desse trabalho conjunto da Rádio Clube FM, do portal H2Foz, nessa maratona, né, nessa odisseia de entrevistas que a gente se propôs a fazer, está conseguindo fazer e espero que a gente consiga concluir. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Chicão, e sucesso na caminhada aí. Obrigado a todos, lembrando da sua responsabilidade. Tome posição, vote direita, vote direito, vote pastor Chicão, vote Bolsonaro, vote Coronel Lee. Muito bem, são 11h04. Conversamos hoje então com o pastor Chicão, candidato a deputado estadual pelo DC, Democracia Cristã.